nós mencionamos aqui na semana passada que o evangelista, ele não tem apenas a missão de evangelizar. Na verdade, a evangelização é uma missão de todo cristão. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele passa também a ter a missão de pregar o evangelho a outras pessoas. O evangelista, aquele que tem o dom ministerial de evangelista, ele tem uma missão que vai além de estar evangelizando, falando do amor de Deus para outras pessoas. O trabalho do evangelista, ele se resume em 3 funções principais, que é, primeiro, chamar, que é você pregar o evangelho às pessoas. Segundo, acolher, que é o integrar o novo convertido à igreja através do batismo. E terceiro, o evangelista, ele tem a missão também de ensinar ou discipular, que é o aperfeiçoar esse novo cristão, ou treinar esse novo cristão. Então o evangelista, ele tem por função agora pregar o evangelho, aperfeiçoar ou treinar os novos cristãos para que eles também se tornem agora evangelistas, como nós falamos na semana passada, para que eles se envolvam e pratiquem o ministério da reconciliação, que é fazer com que vida se reconecte com Deus. E o evangelista, ele ainda tem a missão de integrar essas pessoas ao corpo de Cristo. E ele faz isso através das águas do batismo. Então, a pessoa que ela é evangelista na igreja, ela pode, por exemplo, ir lá do lado de fora, pegar uma vida, convencer essa vida a aceitar Jesus. Aí ela chega aqui na igreja e fala assim, ó, pastora Jane, tá aqui, ó, ganhei, agora se vira aí, cuida. É assim que o evangelista vai trabalhar? Não. Não é responsabilidade apenas do pastor agora quando essa alma chega, mas é responsabilidade inicial do evangelista está agora, primeiro, fazendo com que esse novo convertido que está chegando agora, ele seja integrado ao corpo da igreja. Ele faz isso através do batismo. Então, o evangelista tem que pegar essa alma que está chegando agora e ele precisa preparar essa alma até que ela chegue às águas batismais. E depois que essa alma ela se batiza, terminou o trabalho do evangelista? Não. O evangelista ainda tem a missão de estar treinando novas pessoas para que essas novas pessoas elas também exerçam o papel de evangelista dentro da igreja e principalmente que trabalhe com o Ministério da Reconciliação. Como eu falei, o Ministério da Reconciliação é você pegar uma pessoa que está distante de Deus e fazer com que essa pessoa ela seja reconectada ao Senhor. Então, se eu colocar lá na avaliação quais são as funções do evangelista, está aqui, chamar, integrar e ensinar. Essas são as 3 funções do evangelista. Mateus capítulo 28, no verso de número 19 e 20, Jesus está aqui deixando claro quais são as funções dos evangelistas. Então, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, ide e fazer discípulo de todas as nações é o chamar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o integrar essas pessoas ao corpo da igreja. E agora, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então, essas são as 3 funções que são de responsabilidade de um evangelista. Então, quem são os missionários? Os missionários, na verdade, são todos aqueles que estão sob uma missão. Então, por exemplo, se eu pego aqui a diaconisa Jane, e eu falo com a diaconisa Jane assim, diaconisa, você vai juntar uma equipe, você vai lá, sei lá, para o baile funk lá, passar a noite lá evangelizando junto com a sua equipe. Eu estou dando ela uma missão. E aí, a partir do momento que ela sai daqui e ela vai, ela está cumprindo uma missão. Então,
nesse período, ela se torna uma missionária. Entenderam? Então, no Novo Testamento, quando a gente vê agora os 5 ministérios se desenvolvendo, a gente vai ver que a base da igreja, a base de trabalho da igreja é a evangelização. Então, os apóstolos, eles vão sair ao campo para poder evangelizar. E aí, esse termo missionário se usa muito por causa do apóstolo Paulo. Porque Paulo, ele foi um dos apóstolos que esteve ligado diretamente ao trabalho missionário. Como eu falei, a palavra missionário não existe. Paulo era um apóstolo que estava em missão. É o que eu falei aqui, tá? E aqui só estou explicando, falando sobre a questão do evangelista, que é responsabilidade principal dele equipar os santos para o ministério e treinar os crentes para que eles trabalhem ganhando almas do Senhor Jesus e também fazer com que eles agora estejam se movendo dentro do ministério da reconciliação, que depois a gente vai falar de novo sobre isso. Mas passa, senão eu não vou ter tempo de explicar o mais importante. Passa depois que eu falo. Semana passada a gente começou a trabalhar, que antes de mais nada, porque eu falei para vocês que hoje a gente vai falar sobre Atos 1, não é? Atos 1, verso 8. Então, antes de mais nada, para a gente poder não confundir a nossa mente, quando nós começarmos a falar sobre Atos 1, é preciso que a gente entenda isso daqui, tá? Primeiro, qual é o propósito da evangelização? O propósito da evangelização aqui, amados, para Deus é muito importante que cada não cristão tenha uma oportunidade de ouvir o evangelho com clareza. E assim, a partir do momento que ele ouve o evangelho, a palavra com clareza, ele tenha a oportunidade de responder positivamente. Pode deixar lá por enquanto, filho. Que ele tenha a oportunidade de responder positivamente. Segundo, a motivação para a evangelização. A motivação para a evangelização é glorificar a Deus. Então, essa motivação, primeira motivação é glorificar a Deus. E essa motivação, ela se desmembra em 2 expressões. Uma, primeiro, é o fato de nós desejarmos obedecer a Deus, porque o Senhor nos deu a responsabilidade do ide pregar o evangelho a todo mundo. Nós estamos obedecendo aquilo que nos foi ordenado. Segundo, é a compaixão pelas almas que estão perdidas. Então, essa motivação, ela se desmembra, então, em 2 expressões, que é o amor a Cristo e a obediência que temos a Ele, e a compaixão que nós temos pelas vidas que estão perdidas. A partir do momento que a gente entende, amados, que a gente foi resgatado, a gente entende que a gente estava preso, a gente estava amarrado, né? Nosso entendimento estava bloqueado, a gente entende que a gente foi liberto, você vai olhar para as almas que estão lá fora e você, meu Senhor, você sente dor quando você vê uma alma, por exemplo, lá no tráfico de droga, você sente dor quando você vê uma alma na prostituição, você sente dor quando você vê uma alma perdida, não é assim? Então é a compaixão que nós temos por essa alma que grita dentro de nós. Então essas são as motivações. Note isso que eu vou colocar na avaliação, tá? E a fonte de poder para a evangelização? Isso aqui a gente não tem dúvida, né? Que a fonte de poder é A fonte de poder é Vamos de novo. A fonte de poder é Espírito Santo. Atos capítulo 1 e o verso número 8. Pega a Bíblia e vamos ler. Recebereis poder ao vir sobre vós, ou virtude em algumas traduções, ao vir sobre vós o Espírito Santo, para que assim sejamos testemunhas na Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Passe o próximo slide. Eu vou voltar em Atos 1. O alvo da evangelização. Qual é o alvo da evangelização? O alvo da evangelização é persuadir as pessoas a crerem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de modo a serem acrescidas à igreja mediante a profissão de fé
e de batismo. Podemos definir a evangelização como a comunicação. Vamos ler junto? Vamos ler junto? Presta atenção aqui, por favor. 1, 2, 3. Amém. Pode, joga os outros slides para mim fazendo. Na semana passada, eu falei aqui sobre a questão de Atos capítulo 1, verso 8, é uma promessa que diz que quando o Espírito viesse sobre a igreja, nós recebemos poder para ser testemunhas, certo? Quando nós chegamos no capítulo 2 do livro de Atos, a gente vai ver... Só passa um pouquinho para frente para mim, fazendo favor. Não, devagar, tá? Só aqui, o que passou antes. Aqui, Atos capítulo 2, versos 6, 7 e 8, a gente vê que essa promessa de Atos capítulo 1, ela se cumpre. Os irmãos estão dentro do cenáculo, em oração, já há 10 dias, e aí, de repente, eles começam a ouvir um som como um vento forte, impetuoso, e esse som, ele entra para dentro do ambiente de onde eles estão, e aí, diz a Bíblia que eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. E ali, amados, foi tão forte, foi tão poderoso que foi sobre eles, que alguns viajantes que estavam ali, eles zombavam dos irmãos porque eles estavam como se fossem embriagados. Como é que fica um embriagado? Feito esses irmãos, né, que quando cai no mistério vai, né, desse modelo mais ou menos que acontece. Então, esse poder do Espírito, ele vem sobre a igreja. E de fato aconteceu assim, algo extraordinário. Mas para nós entendermos aqui o que tem a ver esse texto com o trabalho da evangelização, primeiro a gente precisa entender qual é o propósito que Deus traz o Espírito e derrama sobre a vida do povo. E aí a gente lê Atos capítulo 1, verso 8, que o propósito do poder do Espírito vir sobre a igreja é fazer com que a igreja se tornasse uma testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Está dando para pegar até aqui? Então, a partir do momento que a gente vê qual é o propósito pelo qual o Espírito está sendo derramado, aqui a gente vai conseguir entender com mais clareza que o que Deus está fazendo aqui agora é potencializando a igreja para esse trabalho inicial agora que se faz necessário, que é juntar pessoas. E para juntar pessoas é preciso que se faça um trabalho de evangelização em massa. Então, para isso, o Espírito vem e ele é derramado sobre a vida do povo, e ele agora, sobre os irmãos que estão ali em oração, e agora ele potencializa esses irmãos para que eles preguem o Evangelho com clareza. E aí o que acontece? Quando, amados, esse evento acontece, era um tempo de festa que estava acontecendo na cidade. A festa de Pentecoste. Depois, se você quiser estudar melhor sobre essa festa, você vai aprender muita coisa bacana. Mas existiam algumas festas principais em Israel que eles davam um valor muito grande. Por exemplo, o tempo da Páscoa, a festa de Pentecoste, a festa da colheita. Eram festas muito importantes que aconteciam em Israel. Jesus, ele morre justamente agora no tempo da festa da Páscoa, certo? E é por isso que agora eles têm essa necessidade de ir até ele, e quando o soldado vai para poder quebrar os ossos dele, percebe que ele já está morto, porque no dia seguinte seria um sábado, não podia ficar ninguém pendurado na cruz,
e no domingo seria um domingo de Páscoa. Então, o que acontece? Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa 40 dias junto com os seus discípulos após ele ter ressuscitado, e após ele ter subido ao céu, os irmãos, eles entram para dentro do cenáculo, eles ficam mais 10 dias orando, um total de 50 dias. Então, esse tempo, 50 dias após a Páscoa, se comemorava a festa de Pentecoste. A festa de Pentecoste, só para questão de conhecimento, era uma festa que se fazia para agradecer a Deus pela colheita que Deus havia dado ao povo. Então, você imagina, amados, logo de manhã, a pastora Fernanda abrindo na janela da casa dela, dizendo assim: glória a Deus, hosana ao Senhor nas alturas. E aí, o apóstolo Josadaque já pega o cafezinho e fala: glória a Deus, o Senhor é bom, tem café na mesa hoje, pãozinho de queijo que ele gosta. Eita, aquele iogurte caseiro. Ao céu se revelando. Imagine, em todas as casas, aquele sentimento de gratidão. Era um tempo propício para que o Espírito Santo ele viesse. Então, naquele dia que se comemorava o dia de Pentecostes, o Espírito ele vem e ele se derrama sobre a vida dos irmãos. E agora acontece de fato aquilo que a gente imagina com a nossa mente. Os irmãos fazendo aviãozinho, rodando para cá, pulando para cá. Porém, a questão linguística agora, que é o dom de línguas, que provavelmente o apóstolo vai falar sobre isso lá no Ministério Profético, que uma das evidências do batismo com o Espírito Santo é você falar em línguas. Todo mundo entende isso, né? Amém? Então, aqui, o que acontece é que os irmãos de fato falam em línguas. Porém, a gente vai entender que língua é essa. O dom de línguas, ele pode se manifestar de duas maneiras. A primeira, de forma idiomática, que nós, no termo técnico, a gente chama de xenolalia ou xenolalia, que é a capacidade de falar de forma natural em outros idiomas. Que em Atos capítulo 2, versos 6, 7 e 8, a gente vai ver essa primeira manifestação. É o poder do Espírito que está vindo sobre a igreja. Só que pelo fato de que agora as pessoas estão vindo de todos os cantos, de várias cidades, vários lugares do mundo, para a festa de Pentecoste, ali a maioria deles não conseguia entender um ao outro, porque falavam idiomas diferentes. Então, o que acontece? Quando o Espírito vem, eles recebem essa capacidade de falar na língua que essas pessoas agora que estão ali consigam entender. E aí muitos veem isso como uma questão sobrenatural, e de fato é uma questão sobrenatural, porque nós estamos falando de homens que nunca estudaram um idioma e que de repente começaram a falar, e outras pessoas começaram a entender com clareza aquilo que eles estavam falando. E, amados, é uma questão idiomática. Deus derrama o poder sobre eles falam em línguas que antes não eram conhecidas. Essa capacidade é dada justamente para que o propósito da evangelização ela se cumpra com êxito. Então eles vão falar agora pelo poder do Espírito Santo, porém em idiomas que agora aqueles que estavam ali de outras regiões, que não conseguiam entender nada do que eles falavam, agora passam a entender. Por isso que lá atrás a gente falou que o propósito da evangelização é que as pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra com clareza. A segunda forma de o dom de língua se manifestar é de forma misteriosa, que em termo técnico a gente chama de glossolalia ou glossolalia, que é a capacidade sobrenatural de falar em mistério com Deus, que é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 2, que a gente não vai entrar aqui, porque depois a gente vai tratar sobre essa questão.
Tá bom? Xenolalia é a capacidade de falar uma língua estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu nem foi exposto. Xenolalia é um termo grego, onde xeno significa estranho e lalia, linguagem. Então, esse é o que nós falamos, que é a primeira forma que o dom de línguas ele se manifesta. Segundo, glossolalia, que do grego glossa, é um fenômeno de psiquiatria e de estudos da linguagem, em geral ligado a situações de fervor religioso, em que o indivíduo crê expressar-se em uma língua desconhecida, por ele tida como de origem divina, que é o que nós falamos e que muitos acreditam, como nós acreditamos são os mistérios que lá em Coríntios o apóstolo Paulo vai falar sobre eles, que serve para edificação da igreja, sendo como um corpo todo. Você fala em língua, você edifica a si mesmo. Alguma dúvida? Então, se a gente entende esse propósito da evangelização, a gente consegue entender, então, com mais facilidade, o porquê que esse dom ele é manifesto, em primeiro lugar, através das línguas idiomáticas. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo para que outros entendam com clareza aquilo que nós estamos falando. Esse dom de línguas manifesto em Atos 2 é algo sobrenatural. Foi quando o poder do Espírito ele foi derramado sobre a vida da igreja. Isso aqui não foi uma capacidade de Pedro de falar em outros idiomas. Isso aqui não foi a capacidade de João falar em outros idiomas. Não. Foi o Espírito que foi derramado sobre eles, que os impulsionou, os capacitou para que eles pudessem pregar com clareza o coração das pessoas. Amém? O evangelista, ele é uma pessoa extraordinariamente apaixonada por almas. Presta atenção. A sua verdadeira missão é salvar mais um. Vamos voltar aqui, lá naquela primeira aula, que a gente falou, até usando a imagem do Vale de Osso Seco, para a gente poder entender os 5 ministérios, lembra? E quando a gente chegou na parte do evangelista, vocês lembram qual é o comportamento de uma igreja, por exemplo, que um evangelista está liderando a igreja? Não. Quando você chega numa igreja que alguém está liderando a igreja e ele tem dom de evangelista, normalmente, como que é a forma que essa pessoa lidar com o rebanho? O evangelista, mano, alguém que tem esse dom de evangelista, ele não está nem aí, amado, se o cara veio do mundo há 1 semana, há 2 semanas, ainda precisa ser tratado. Não, ele quer pegar o cara, ele quer envolver já no trabalho, ele quer investir para que essa pessoa ela permaneça firme. Porque o importante para ele não é o que as pessoas vão pensar. Fulano estava no tráfico semana passada e agora já está isso. Não, ele não está nem aí para isso. O importante para ele é ver a alma se firmando em Deus. Entendeu? Então, o evangelista, ele sempre vai pensar em salvar mais um. É uma pessoa que o desejo dele, a paixão dele é voltada completamente pelas almas. Antigamente, todo domingo era lei. Cada praça que você encontrava tinha um culto ao ar livre, né? Tinha evangelização nos hospitais, evangelização nos presídios, evangelização nas ruas. Então tinha-se um investimento muito grande nessa área. Presta atenção. Tinha um investimento muito grande nessa área evangelística, porque a grande paixão dos que exerciam esse ministério era de fato ganhar mais uma alma. E aí o tempo foi passando, e aí muitos, vou usar o termo jovem, amados, mas não é só para jovens, tá? Mas só para a gente poder acrescentar aqui na aula.
mas muitos jovens começaram a receber o nome de evangelista, quando na verdade não carrega nada do que é evangelista. Então, essa imagem de um evangelista, ela foi, na mente das pessoas, ela recebeu uma alteração, porque agora as pessoas veem o evangelista como aquele que sai de igreja em igreja pregando, né? Quanto mais igreja, aí já começa a chamar de evangelista, missionário e tal, né? Porque ele está pregando de igreja em igreja. Isso não tem nada a ver com, na verdade, o que de fato é o evangelista. Até porque o evangelista, ele se preocupa muito mais com a alma que está lá do lado de fora, de ir lá para fora e pregar o evangelho, do que estar aqui em cima do altar pregando para pessoas que já aceitaram a salvação. Por quê? Porque a sua paixão maior é sempre trazer mais um com você. Pessoas com essa chamada são cobertas por Deus com fogo aviador para alcançar Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Eu volto a dizer, amados, que os dois termos que se usa para que o dom de línguas se manifeste. Você vai ver esse dom de línguas, ele sendo utilizado para o propósito da evangelização, e você vai ver o dom de línguas sendo utilizado como propósito da edificação da igreja, certo? Então, você vai ver que no início agora da igreja, o propósito era os irmãos ficarem falando em línguas dentro da igreja? Não, até porque não se tinha igrejas que tinham um número grande de pessoas. Estava se ajuntando agora as pessoas para uma igreja que estava sendo fundada através de Jesus, que deixou na mão dos seus apóstolos. Então, o propósito maior no início da igreja agora é ganhar almas. Por isso, esse dom ele manifesta agora para que as almas elas sejam alcançadas. Aí, depois que as igrejas elas começaram a se estabilizar, você já pode ver a igreja em Éfeso, igreja em Corinto, igreja em Filipos, em Tessalônica, na Filadélfia, na Macedônia. Você vê igrejas espalhando em vários lugares. Aí agora esse dom ele começa a ser manifesto agora para a edificação da igreja. Ele começa a ser trabalhado, e agora o apóstolo Paulo, inclusive, quando chega lá em Corinto, ele traz uma explanação sobre a questão dos dons e traz uma organização de como esses dons eles vão agora serem manifestos dentro da igreja. Lembra que ele fala sobre os 9 dons, e aí, enfim, ele organiza como é que vai ser feito, porque agora o propósito é edificar a igreja. Capítulo 1 é uma questão, capítulo 2 é uma questão sobrenatural. Foi o dom de língua manifesto, porém agora de forma idiomática. É uma questão que foi manifestada através do dom de línguas, porém de forma diferente da qual nós estamos acostumados a ver. Então aqui é um dom. O fato da pessoa às vezes ter facilidade de aprender, não trata-se de um dom sobrenatural, mas sim natural. Algumas pessoas têm mais facilidade de aprender do que os outros. Quais são os princípios do ministério evangelístico? 1. A paixão pelas almas. Anote isso daqui. A paixão pelas almas. 2. Avivamentos e sinais. 3. A vida total de renúncia da fama, luxo e vaidade. Observação: esse ministério é o que mais exige da igreja gastos financeiros em grande escala. Aqui acabou, não acabou? Até mencionei alguns minutos atrás que hoje há um investimento assim, muito baixo da igreja quando eu falo em geral, né? Há um investimento muito baixo hoje da igreja nas questões evangelísticas. E desde o princípio a gente vê que a evangelização é algo que está no coração de Deus. Deus, ele sempre investiu muito, falando em Jesus, né? Jesus sempre investiu muito na questão evangelística. Hoje, as igrejas, elas acabam investindo muito pouco em
projetos evangelísticos. O que se faz hoje, irmãos? Hoje se faz, por exemplo, vamos fazer uma conferência, ou um congresso missionário, uma conferência evangelística. Aí manda-se um monte de carta convite para um monte de igreja, vem um monte de igreja participar e muitas das vezes não consegue-se o propósito principal, que é ver as almas se rendendo. Antigamente, o investimento da igreja não era, e eu não estou falando que isso aqui é errado, tá? Por favor, não estou falando que é errado. Mas hoje o investimento é voltado para dentro do santuário. Traz-se grandes cantores, traz-se grandes pregadores de renome, né? Antigamente não, antigamente, irmãos, se alugava carroça para botar o som em cima, não é assim, apóstolo? Lá na Angola tinha muito disso, né? Se alugava carroça para botar o som em cima, o caminhãozinho, aqui no Brasil, muito, eu lembro muito disso, amado, que se usava aqueles caminhãozinhos que tinha uma traseira, tipo, como é que fala aquele negócio? Não é carroça não, gente. Esse caminhãozinho aberto atrás, né, que tem usava aquilo dali como se fosse um palanque, amado, botava o som em cima ali, ó, e ia na rua e depois surgiu, né, o trio elétrico, que começou a usar também para se fazer trabalhos evangelísticos, mas o grande investimento das igrejas antigamente era ir para a rua. E o trabalho evangelístico, ele realmente ele gera muitos gastos para a igreja. E se a igreja não tiver essa consciência, amados, que precisa investir para que o trabalho evangelístico ele se desenvolva, nós vamos a cada dia mais matar esse ministério evangelístico dentro da igreja, pensando que, na verdade, o trabalho do evangelista, ele se resume só em estar dentro do santuário. O evangelista tem papéis importantes dentro do santuário? Tem. Ele precisa agregar as pessoas aqui dentro, ele precisa treinar as pessoas aqui dentro, mas o evangelista, ele precisa também cumprir o seu papel, como diz lá em Timóteo, capítulo 4, e verso 5. Ele precisa cumprir o bom papel de um evangelista pregando a mensagem de Deus. Amém? Amém?